paz, queridos. Com a graça de Deus, chegamos à lição de número 10 das lições bíblicas da CPAD. Nós estamos no segundo trimestre de 2024. Eu sou a professora Miriam, estou aqui semanalmente para apresentar dinâmicas para facilitar o aprendizado. Eu agradeço imensamente a todos os irmãos pelo carinho, pela presença, pelas inscrições. Sejam todos muito bem-vindos na paz de Cristo. E, como sempre, eu rogo a oração dos irmãos ao meu favor. A lição de hoje é a lição de número 10, que tem como título Desenvolvendo uma consciência de santidade. E para essa aula eu quero apresentar duas dinâmicas bem simples e práticas para facilitar o aprendizado. A primeira dinâmica, nós já vamos falar aqui do título da lição. Aqui no título da lição nós temos três palavras que são muito importantes. Primeiro, desenvolvendo. Aqui nós estamos diante de um verbo que denota continuidade. Então aqui, desenvolvendo é algo que é preciso ser feito, é uma prática, ele é contínuo. E desenvolvendo o quê? Uma consciência. Aqui nós estamos falando do nosso intelecto, nós estamos falando da nossa razão. E aqui também nós estamos falando do discernimento. E esse discernimento, essa consciência voltada é uma consciência de quê? De santidade. E quando nós falamos em santidade, nós estamos falando em uma qualidade, em um atributo do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é santo. E para nós nos relacionarmos com ele, é preciso que nós desenvolvamos o quê? Uma consciência de santidade. Como assim? A nossa vida deve ser pautada, deve ser regrada. A nossa base de santidade nós encontramos onde? Na palavra do Senhor. Nós temos a nossa regra, o nosso padrão, o nosso caráter deve ser moldado, deve ser um caráter de acordo com os ditames, deve ser um caráter pautado na palavra do Senhor, porque o nosso Deus, ele é santo e nós sabemos que nós somos templo e morada do Espírito Santo e ele só habita onde? Em lugar limpo. E essa santidade requer o quê? Afastamento de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, afastamento do pecado. Olha, o texto até diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por que ninguém verá a Deus? Porque ele é santo. Então, para nós mantermos um relacionamento com ele, precisamos aqui viver uma vida de santidade. Eu preciso ter consciência do que me afasta de Deus para viver uma vida de acordo com a sua palavra. Lá em Romanos nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos transformá-lo pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus para os seus filhos é que eles tenham uma consciência voltada para a santidade, porque o nosso Deus, ele é santo e importa que os seus adoradores, que os seus filhos, que os seus servos vivam uma vida de acordo com a sua condição, porque a verdade prática até diz assim, na jornada para o céu devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Olha, precisamos ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Nós sabemos que nós estamos nessa jornada, somos peregrinos em terra estranha, sabemos que a nossa morada não é aqui. Então, o nosso padrão de conduta, o nosso caminhar aqui nessa jornada tem que demonstrar qual que é o meu destino, qual que é o meu país, qual que é a minha cidade. E aqui nós estamos falando na Jerusalém celestial, nós estamos falando no nosso destino, que é o céu. Então, para nos encontrarmos com o Senhor, só tendo uma vida de santidade. Para nós termos essa vida de santidade, nós temos que renovar o nosso entendimento. E isso é como? Desenvolvendo uma consciência de santidade. Como eu desenvolvo essa consciência de santidade? Buscando ao Senhor, mantendo o relacionamento com o Senhor, tendo a sua palavra como guia. E aqui, para essa primeira dinâmica, o professor vai precisar do quê? O professor pode utilizar um batom, ou o professor pode levar uma caneta, algo
para que o professor faça uma mancha na sua testa, ou até mesmo levar um adesivo. Como que o professor vai fazer? O professor vai pegar e vai falar assim, olha, eu quero fazer uma dinâmica com vocês, e nisso o professor vai virar e vai fazer um risco em sua testa. E aí o professor vai olhar para os seus alunos e vai começar a fazer a dinâmica. E nisso o professor vai levar um espelho. Então o professor vai virar, vai pegar o espelho e vai fazer um risco na testa. Ou pode ser alguma sujeira, qualquer coisa. E aí o professor vai falar assim, olha, eu vou fazer uma dinâmica com vocês e eu quero que vocês me ajudem aqui no desenvolvimento dessa aula. Antes de entrarmos na lição, vamos falar um pouquinho sobre o título. Só que enquanto isso o professor não vai falar nada, o professor vai continuar, vai perguntar assim, quem quer participar? Ou o professor fala assim, vamos ler o textual, vamos ler a verdade prática. O professor vai verificar se alguém vai falar da mancha que está na sua testa. Se eles não falarem, aí o professor vai começar falando a dinâmica, olha, vocês perceberam alguma coisa diferente na minha testa? Ou se eles perceberam, aí o professor fala assim, o que aconteceu? Tem alguma sujeira no meu rosto? O professor vai fazer o quê? O professor vai olhar no espelho para falar assim, tem uma sujeira aqui. Aí o professor vai automaticamente limpar. E o que o professor vai fazer? Qual que vai ser aqui o ensinamento dessa dinâmica? O professor vai falar assim, olha, nós estamos falando aqui que nós precisamos desenvolver uma consciência de santidade. E para eu ter essa consciência de santidade, eu tenho que conhecer qual que é o padrão de santidade. Aí o professor fala assim, olha, se pegar uma criança assim, um bebê, se você colocar ele na frente de um espelho com uma mancha no seu rosto, ele não vai ter reação alguma. Por quê? O bebê não tem uma consciência, não tem um discernimento que aquela mancha não faz parte dele. Agora, se pega uma criança maiorzinha, dependendo aí já com uma idade maior, que tem familiaridade com o espelho, ou às vezes agora com o celular, sempre tem a questão de tirar fotos, o que a criança vai fazer? Automaticamente a criança vai sentir a necessidade de limpar aquela mancha. Aí, o que nós queremos dizer com isso? Que nós temos que ter consciência do que está nos manchando, ou nós temos que ter consciência do que está nos afastando de Deus. Por isso que essa lição vai falar assim, olha, precisamos desenvolver uma consciência de santidade. Aí o professor vai falar assim, olha, vocês perceberam que estava manchado aqui. Quando eu olho no espelho, eu estou vendo essa mancha. Agora, se eu não tenho uma atitude para limpar esta mancha, essa mancha vai continuar aqui. Então, por isso que nós precisamos desenvolver uma consciência de santidade. Aqui nós temos até na imagem uma Bíblia aberta. Essa consciência de santidade é aqui, pautada na palavra do Senhor. Eu tenho que me abster de tudo que me afasta do meu Deus. Eu tenho que saber, olha, essa mancha aqui não é minha. Eu tenho que limpar. Olha, tá difícil de sair, né? Mas eu tenho que me purificar. Eu tenho que me santificar. Eu tenho que procurar ter uma vida voltada para o Senhor, para que nada que seja impuro, para que nenhuma mancha possa estar na minha vida. Porque lá em 1 Timóteo 4, e 1 ao 2, o apóstolo até fala sobre a consciência cauterizada, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas falsas, a doutrina dos demônios. Então, nós precisamos entender e verificar que o nosso Deus, ele é santo e ele requer santidade e ele requer exclusividade. Então, quando nós verificarmos que tem alguma mancha, que tem alguma sujeira ou que tem algo nos maculando, aí volta nas outras lições. Nós precisamos confessar e abandonar o pecado. Aí nós precisamos também o quê? Quando vir algo diferente, resistir à tentação no caminho. Nós não vamos deixar nada marcar a nossa vida. Vamos verificar sempre o quê? Quando vir algo tentando assim, nos amedrontar, quando vir algo tentando nos afastar, ou quando vir algo para macular as nossas vidas, vamos urgentemente fazer o quê? Isso não faz parte de mim. E eu preciso
automaticamente o quê? Buscar o Senhor, confessar o Senhor, pedir perdão ao Senhor e Ele nos restaura. Olha, consciência voltada para a santidade. Qualquer sujeira, qualquer impureza, digamos não. Cuidado para não termos a nossa consciência cauterizada. Por isso que aqui, é desenvolvendo, é algo que é contínuo, é algo que é constante. A palavra-chave dessa lição é santidade. Eu tenho uma dinâmica aqui no canal que é um acróstico da palavra santidade. Os irmãos podem fazer. E a segunda dinâmica que nós vamos falar sobre os 3 estágios da santificação. Aqui nós vamos falar o segundo ponto que fala a santificação e seus estágios. Então aqui primeiro nós vamos verificar qual que é a diferença. Nós estamos falando de santidade, a palavra-chave é santidade, e agora nós estamos falando em santificação. É a mesma coisa? Tem alguma diferença? O professor pode até perguntar para os seus alunos, tem alguma diferença entre santidade e santificação? Primeiro, santidade, nós estamos falando de um atributo do nosso Deus. Ele é santo. É um atributo do Senhor que comunica com nós que somos os seus filhos. Conseguimos sozinhos? Por nós mesmos, não. Mas por nós estarmos enxertados na videira que é Cristo, nós precisamos viver em santidade. E aí nós vamos falar da santificação. E o que é a santificação? A santificação é o processo pelo qual nós vamos viver essa santidade. Então, a santificação é o processo para viver ou manter alguém em santidade, para fazer, evidenciar aquilo que é santo. Então, nós que somos servos de Deus, nós precisamos demonstrar Cristo em nossas vidas. E se o nosso Deus, Ele é santo, nós também temos que ser santos, porque Ele é santo. E aí nós vamos falar desses 3 estágios da santificação. Nós temos o primeiro estágio, que é a santificação posicional, que é a separação do mundo. E o segundo estágio é aquele processo contínuo que vai levar a cada um de nós, o cristão, a ser parecido, a ser semelhante com o seu mestre. E o terceiro é a glorificação, que é o estágio final. E como que nós vamos demonstrar esses 3 estágios da santificação na prática? Aqui o professor vai utilizar essa imagem de um bolo. Se o professor quiser levar um bolo para a sua sala de aula, dependendo de como é a dinâmica na sala de aula, ou uma barra de chocolate, ou se o professor quiser, tão somente pode apresentar essa imagem. Aí o professor fala assim, olha, nós temos aqui essa imagem desse bolo e todos podem verificar que tem uma fatia cortada. Aí o professor pode perguntar para os seus alunos, quem aqui não já guardou um pedaço de bolo? Aí as irmãs, por exemplo, quem não já pegou um pedaço de bolo quando foi dar para os filhos ou para alguma visita e cortou um pedaço e falou assim, olha, esse aqui eu vou guardar para o meu marido, ou esse aqui eu vou guardar para o meu filho. Quem já fez isso? Conte aí nos comentários. Então, o professor fala assim, quem já fez isso? Ouve o que eles vão falar, uma forma de participar. Aí o professor vai falar assim, olha, então, aqui nessa imagem, nós vamos falar sobre a santificação. Olha, o primeiro estágio da santificação, que é essa santificação posicional, que é a separação do mundo, quando a pessoa aceita a Jesus Cristo, ela tem o seu novo nascimento. Então, essa fatia aqui, esse pedaço aqui, ele está sendo retirado, ele está sendo separado. Então, o cristão, quando tem um nascimento, ele é separado do mundo. Então, ele passa a ser santo. Então, ele saiu, o bolo aqui inteiro representando o mundo, essa fatia, ela foi separada. Primeiro estágio da santificação. Aqui, como segundo estágio. Olha, nós separamos a fatia desse bolo, só que assim, para guardar esse bolo para um marido, para um filho, para a esposa, o que a pessoa precisa fazer? A pessoa vai precisar conservar esse bolo para que ele não se deteriore. Ou dependendo se a pessoa precisa levar para casa, a pessoa vai ter que armazená-lo no local adequado, num recipiente, ou dependendo de quantos dias for comer, guardar em um refrigerador para que não estrague. E aí o professor fala assim, olha, da mesma forma que esse bolo não pode se estragar,
porque senão ele não servirá para o consumo. Da mesma forma é o cristão. Então, o segundo estágio da santificação, ele é um processo que ele é contínuo. Então, a santificação, ela é contínua até a volta de Cristo. Por quê? Porque nós precisamos nos manter íntegros, nós precisamos nos manter como servos do Senhor. Nós temos que sempre nos despir do velho homem, das coisas que não agradam no Senhor. Nós temos que evidenciar Cristo em nossas vidas, o nosso caráter, o nosso modo de viver tem que demonstrar que Cristo é nas nossas vidas. Quando o apóstolo negou a Jesus Cristo, quando ele estava lá, que perguntaram se ele era um deles, falou o quê? A tua fala te denuncia, você é um deles. Então a nossa vida tem que demonstrar Cristo. Nós temos que ter essa consciência voltada para vivermos em santidade, como o nosso Deus ele é. E para termos santidade temos que nutrir o relacionamento com ele, é questão de intimidade, é desejo, é relacionamento. E é através da palavra do Senhor, é através da busca do Senhor, é através da oração. Então isso tem que ser contínuo em nossas vidas até o estágio final. Porque se eu não guardar esse bolo ou se eu não armazenar, o que vai acontecer? Vai estragar, pode amassar, pode quebrar, pode cair e não vai servir para o fim que ele foi destinado. E assim somos nós, servos do Senhor. Nós precisamos nos manter íntegros. Nós estamos aqui, precisamos ser a luz do mundo, precisamos alimentar as pessoas, precisamos brilhar na escuridão, precisamos ser o sal que vai dar sabor a esse mundo. Então, essa fatia que foi retirada daqui, ela precisa conservar-se íntegra até o final, quando Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, que aí vai ser a etapa da glorificação. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui nesse mundo, mas nós estamos de passagem e um dia nós nos encontraremos com o Senhor. Então essas são as duas dinâmicas, espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula!